Olá, sejam todos muito bem-vindos. A você que está chegando agora no meu canal, espero que esteja chegando para ficar e ainda não me conhece. Eu sou Adailton Alves, bacharel em teologia e graduando em psicologia. A você que já está aqui comigo, a minha gratidão pela sua permanência. O tema do vídeo que eu escolhi para conversarmos hoje é Jesus, o mestre por excelência. E subordinado a esse tema, eu quero falar sobre 4 coisas que diferenciavam Jesus dos mestres da sua época. Eu vou deixar um link com um artigo que resume um pouco do que nós vamos conversar aqui. Antes, porém, eu reforço o convite para você ficar comigo até o final desse vídeo. É muito importante até para o engajamento do vídeo no YouTube. E eu tenho certeza, não só por isso, mas eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou trazer, do que eu trouxe para conversarmos hoje. Pegue aí o seu papel, a sua caneta e aquilo que você achar interessante, anote aí, ok? Dito isso, então vamos para o conteúdo do vídeo. Jesus, o mestre por excelência. 4 coisas que diferenciava Jesus dos mestres da sua época. Então, primeira coisa, Jesus nunca havia feito parte de uma escola rabínica daquela época. E um mestre, para ser reconhecido na sociedade judaica daquela época, era necessário ele ter percorrido um longo caminho até se tornar um rabino, um mestre por excelência. E Jesus, ele vai surgindo, ele começa a surgir, e a excelência da sua liderança, do seu ministério, começa a ser visto, percebido, discutido pelas pessoas, e isso começa a incomodar profundamente os mestres daquela época. Então, como eu disse, a trajetória de alguém para se tornar um mestre, ela começava aos 6 anos de idade e nunca mais parava. Né? Um rabino ele precisava estar sempre estudando, sempre lendo e sempre aperfeiçoando o seu conhecimento, porque, afinal de contas, era eles quem dava a interpretação da lei. Então, como eu disse, a trajetória de um rabino começava aos 6 anos de idade e isso era comum a todas as crianças. Então, aos 6 anos, toda criança ela começava a estudar. Por volta dos 10 anos de idade, essa criança ela já tinha decorado toda a Torá. E a criança que se destacava aos 10 anos de idade, ela passava para o segundo nível, que era o estudo das escrituras, né? A lei, os escritos e os profetas. A criança que não se destacava ao ponto de passar para esse nível seguinte, ela voltava para as suas famílias e ela se dedicava a aprender uma profissão, normalmente a profissão dos pais, que iam passando de geração para geração. Então, essa criança que não se destacava tanto, embora ela versasse sobre a lei, que era o básico, mas eles percebiam que essa criança não era assim diferenciada, então ela voltava para a família e para junto à família e passava a aprender então uma profissão, um ofício. Normalmente esse ofício era um ofício que ia passando de pais para filho. Essa criança que passava para o segundo nível a partir dos 10 anos até os 14 anos, então ela ia estudar toda a escritura, como eu disse, né, leis, escritos e profetas. E aos 14 anos ela era submetida a mais um teste. A criança que se destacasse, então ela era considerada uma criança extraordinária, um jovem extraordinário. Então esse jovem, ele era separado, ele era conduzido, ou seja, um mestre, um rabino da época, adotava esse jovem e passava a ensinar. Então agora ele ia aprender a interpretar a lei e aprender a tradição oral. E cada escola dessa tinha um estilo próprio de interpretação e de ensino. Então agora esse jovem, ele se adotado por esse mestre, ele passava a aprender a interpretar. Então ele já até dos 6 aos 10 anos ele havia conhecido a lei, dos 10 aos 14 ele amplia esse conhecimento, né? Porque até os 10 anos ele tinha o conhecimento básico da Torá, dos 10 aos 14 ele ampliava esse conhecimento, porque ele passava a entender
a lei, os escritos e os profetas, que era a escritura completa do Antigo Testamento. A partir dos 14 anos, então, ele era tido como um jovem extraordinário. Então, ele era adotado por um rabino, por uma escola rabínica, e agora ele ia aprender a interpretar. Ele tinha o conhecimento, agora ele vai aprender a interpretar e ia aprender também sobre, versar sobre a tradição oral. Isso é interessante porque o apóstolo Paulo, ele segue esse caminho. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um doutor da lei muito zeloso, ele mesmo dá testemunho disso. E em Atos capítulo 22, versículo 3, o apóstolo Paulo, defendendo a sua cidadania e a sua carreira, a sua trajetória como um doutor da lei, ele diz o seguinte, Atos capítulo 22, versículo 3, olha só. A partir do versículo 1, ele diz assim, ó, varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Então, Paulo está em Jerusalém defendendo a sua trajetória, defendendo a sua cidadania judaica, né? Porque ele havia nascido em Tarso, uma cidade gentílica, hoje a atual Turquia. Então, muitos questionavam, né, a linhagem judaica de Paulo. Então, ele para defender a sua linhagem judaica, ele diz o seguinte, ó, varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, aos pés de Gamaliel. Então, olha só, duas coisas importantes que Paulo defende aqui. Primeiro, é que, embora ele tenha nascido em Tarso, ele foi criado em Jerusalém. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa importante é que ele não só foi criado em Jerusalém, mas ele foi criado aos pés de Gamaliel. Então, quando Paulo diz que foi criado aos pés de Gamaliel, todo mundo conhecia Gamaliel, porque Gamaliel era um mestre, líder de uma escola rabínica. Então, Paulo está dizendo, eu fui uma criança extraordinária e fui convidada, fui adotada por um dos maiores mestres da nossa comunidade. Então, eu não me tornei um doutor por acaso ou por outras escolas. Eu me tornei um doutor da lei por uma escola reconhecida por vocês. Né? Por isso que Paulo usa essa defesa. Então, perceba que para se tornar um mestre, toda uma carreira, um caminho era percorrido. E só era reconhecido mestre quem percorresse esse caminho. E Jesus, ele não percorre, ele não faz parte de nenhuma dessas escolas. Contudo, entretanto, você vai observar em Lucas, capítulo 2, versículo 46 e 47, quando Jesus ele está diante dos doutores e começa a conversar com os doutores, o conhecimento, a sabedoria de Jesus surpreende os doutores. E por que surpreende? Eu quero ler com você Lucas, capítulo 2, versículo 46 e 47. 3 dias depois, encontraram um menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos que ouviam, estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que ele dava. Então vejam só, Jesus não só perguntava aos mestres, como também respondiam. Então perceba que era uma conversa de mão dupla. E as respostas que Jesus dava aos mestres os deixavam assustados, os deixavam impressionados com o conhecimento de Jesus. Por quê? Porque Jesus, eles conheciam todos os meninos que faziam parte das suas escolas. E Jesus não fazia parte dessa escola. Contudo, aos 12 anos, as respostas que Jesus dava sobre a lei, sobre a tradição oral, sobre as escrituras judaicas, eram características de um menino extraordinário. Contudo, Jesus não fazia parte dessa escola. Então, a primeira coisa que diferenciava Jesus dos mestres da sua época é que ele nunca, embora ele nunca tenha feito parte de uma escola rabínica, ele se apresenta, ou seja, o seu conhecimento é de alguém que supera essa escola. Era de alguém que, mesmo não fazendo parte, ele
em tudo sobrepujava os garotos e os jovens que haviam seguido esse caminho. Então esse era o primeiro ponto. Jesus, embora nunca tenha feito parte de uma escola rabínica, ele se despontava como um mestre que em tudo sobrepujava todos os mestres daquela época. A segunda coisa que fazia Jesus ser um mestre diferente da sua época é que Jesus denuncia, na medida que Jesus vai se despontando, ele começa a denunciar duramente a hipocrisia dos mestres da sua época. Mateus capítulo 23, versículo 1 ao 4, olha só o que nos diz. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, e ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Olha que coisa interessante aqui. Jesus não invalida a autoridade deles. Jesus reconhece a, toda essa estrutura de formação, até porque são eles os responsáveis pela preservação das escrituras e da tradição oral. Né? Então é muito importante, embora Jesus, eles se oponham a Jesus e Jesus os denuncie a sua hipocrisia, Jesus não invalida a autoridade que eles tinham. Então Jesus diz, olha, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. Então Jesus está dizendo, olha, eles têm conhecimento, eles têm autoridade, então obedeçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles são hipócritas. Eles colocam um jugo, um fardo pesado demais nas costas de vocês e não se movem para ajudar vocês. Então, o que era o jugo aqui? O jugo era o conjunto de regras e interpretações, né, que eram regras e estilo próprio de cada escola. Então, cada escola tinha um conjunto de regras, ou seja, as regras e as interpretações eram padrão, mas cada um tinha um estilo próprio de interpretar a lei. Né, e esse conjunto de interpretação era denominado de jugo. Então, por isso que Jesus diz, olha, eles colocam um jugo pesado sobre vocês, jugo esse que nem mesmo eles conseguem suportar, e também eles não, nem com o dedo, eles ajudam vocês a suportar esse jugo. Então, recapitulando, por que Jesus era diferente? Primeiro, porque ele se tornou extraordinário sem pertencer a nenhuma escola da época. Segundo, é que ele denuncia duramente a hipocrisia dos seus mestres e aos seus discípulos ele convidava a segui-lo e fazer exatamente o que ele fazia, porque Jesus era um tipo de mestre que ensinava fazendo. Ele não mandava fazer como quem diz, faça o que eu faço e não faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Jesus, ao contrário, ele era dos que só pediam para os seus discípulos fazer aquilo que eles vissem ou aquilo que eles observassem Jesus fazendo. Então, essa era a segunda grande diferença de Jesus para os mestres da sua época. Em terceiro lugar, o que é que diferenciava Jesus dos mestres da sua época? Jesus era o tipo de mestre que lavava os pés dos seus discípulos. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13, versículo 43. Evangelho de Jesus segundo João. Só lembrando que o evangelho é de Jesus. As narrativas que é de Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 13, versículo 4 e 5. Olha só. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Olha só, o versículo 8, né? O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os pés,
lave também as minhas mãos, a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Então, veja só, que coisa interessante, né? Jesus, terminando a ceia, né, de celebrar, melhor, terminando de celebrar a Páscoa e instituir a ceia, Jesus, naquele ambiente, ele pega uma vasilha com água, pega uma toalha, amarra na cintura e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro, percebemos que Pedro não é o primeiro. Jesus começa a lavar os pés de outros discípulos e Pedro fica observando assim, estarrecido, né? Como assim? Ele está lavando os pés dos discípulos e eles não falam nada? E aí, quando chega a vez de Pedro, Pedro se recusa e diz: jamais, Senhor, jamais o Senhor lavará os meus pés. Por quê? Porque o mestre jamais lavava os pés dos seus discípulos. Ao contrário, era o discípulo. Se alguém tivesse que lavar os pés, era o discípulo que deveria lavar os pés do seu Senhor. Naquela época, a cultura do lava-pés pertencia aos escravos. Então, toda casa que tinha um escravo, esse escravo ele era separado e era dele a função de lavar os pés, não só dos da casa, como de algum visitante, de algum viajante que passasse por aquela casa. Então, e a casa que não tinha um escravo, talvez a pessoa era pobre e não tinha condições de ter um escravo, quem fazia isso, essa função de lavar pés, era das mulheres. Né? Então, um mestre jamais lavava os pés dos discípulos. Né? Então, era inconcebível para aquele momento um mestre lavar os pés dos discípulos. Então, é por isso que Pedro ele se recusa. Né? Mas Jesus vem quebrando esse paradigma, esse conceito. Né? E Jesus é o tipo de mestre que lava os pés dos seus discípulos. E ele diz, olha, quando Pedro se recusa, ele diz, olha, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Porque Jesus vem mostrar que o seu ministério, ou seja, o tipo de ensino que ele disponibilizava aos seus discípulos vinha na contramão de tudo aquilo que os mestres da época ensinavam. Então, Jesus, um dos valores e conceitos do reino de Deus é que Jesus disse que quem quisesse ser grande no reino dos céus deveria ser o menor entre os seus irmãos. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava querendo dizer que os discípulos dele tinham que se rebaixar, tinham que se humilhar. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que a base do reino dele, a base do seu discipulado era o serviço. E Jesus escolhe o lava-pés porque era o ofício que melhor representava o serviço. Ou seja, era alguém que lavava os pés, era alguém que não tinha em si nenhum valor. Né? Então Jesus está dizendo, aqueles que quiserem fazer parte do meu discipulado, fazer parte do meu reino, tem que se despir de tudo aquilo que é valoroso, que é importante para ele, porque a importância do meu reino, do meu discipulado, está no outro, está no serviço que eu presto para o outro. E, em quarto lugar, o que diferenciava Jesus dos mestres da sua época era o tipo de gente que Jesus convidava para se tornar um discípulo. Ou seja, enquanto na escola tradicional da sua época, dos mestres da sua época, somente jovens extraordinários, com conhecimento acima da média, podia ser adotado por um rabino e aprender a ser um discípulo e, consequentemente, um mestre. O tipo de gente que Jesus chama para a sua escola e depois de investir nessa gente, eles se tornam os seus apóstolos, eles se tornam os mestres que vão dar continuidade ao seu ministério. O tipo de gente que é convidado, que é aceito por Jesus na sua escola, é totalmente o oposto do tipo de gente que era aceito na escola rabínica da época. E quem é que Jesus convida para fazer parte da sua escola? Mateus 11, capítulo 28, ou melhor, Mateus, Evangelho de Jesus segundo as narrativas de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28, venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar
as suas pesadas cargas. Então, em primeiro lugar, quem é que Jesus chama? Todos. Então, Jesus não estabelece critérios, limites. Venham a mim todos. Todos que quiserem vir a mim, todos que quiserem fazer parte da minha escola, todos que quiserem assentar-se aos meus pés para fazer parte dessa escola, estão convidados. Principalmente vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. Olha só, por que Jesus diz aprendam comigo? Porque Jesus não mandava, Jesus não orientava nada que ele não fizesse. Então, Jesus, ao ensinar os seus discípulos, ele não pedia para que eles fizessem nada que antes ele não tivesse feito. Então, ele diz, olha, aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Versículo 30. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. E a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Uma outra versão vai dizer assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Que jugo é esse que Jesus está dizendo aqui? O jugo que Jesus está se referindo aqui é uma analogia com o jugo, que era o conjunto de regras e interpretações dos mestres da época. Então, era o que os mestres da época, era a maneira como os mestres da época orientavam os seus discípulos, né? E eles orientavam aos discípulos deles seguirem, obedecerem aquelas regras, aquelas normas, mas eles mesmos não faziam isso. Então Jesus está dizendo, primeiro, o que eu mando vocês fazer, aprenda comigo. Vocês vão fazer olhando para mim, porque é o que eu faço. E, em segundo lugar, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu ajudo vocês a carregarem. Então, perceba, Jesus ele não só oferece algo possível de ser feito, como também ele se coloca à disposição para fazer. Então, dito isso, recapitulando, o que é que tornava Jesus um mestre por excelência? Em primeiro lugar, ele nunca havia feito parte de uma escola rabínica da época. Segundo lugar, Jesus denuncia duramente a hipocrisia dos mestres da sua época. Terceiro, Jesus é o tipo de mestre que lava os pés dos seus discípulos. E em quarto lugar, Jesus é o tipo de mestre que o jugo que ele oferece aos seus discípulos é o jugo que ele próprio carrega e ele se coloca à disposição para ajudar os seus discípulos a carregarem. E assim nós finalizamos mais um vídeo. E se vocês me acompanhou até agora, certamente é porque você gostou desse conteúdo. E se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos. Eu estou com o desafio de chegar a 1000 inscritos até o final do ano. Então, eu conto com vocês que estão se inscrevendo, que já são inscritos, para compartilhar aí nos grupos de família, principalmente nos grupos de igreja, e peçam aí para se inscreverem também no canal. Você que chegou agora, me dê a honra de ser um inscrito aqui do canal. Você que já é inscrito, confere aí a sua inscrição, se está tudo certinho, ativa o sininho, dê o seu joinha e vai lá nos comentários, deixa lá um comentário, deixe lá sugestões para os próximos vídeos e eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a sua vida. Então por hoje é só, muito obrigado pela sua companhia e Deus abençoe a sua vida.